Como a síndrome de burnout tem atingido a comunidade pastoral? Esse é o tema do Comunhão Entrevista de hoje. E para discutir esse assunto, nós convidamos o pastor Pedro Noia, que é pastor-presidente da ComBC. Ele também possui mestrado em Ciência da Educação pela Universidade Latino-Americana e doutorado em Terapia Familiar. Ele também é escritor, compositor e palestrante. Pastor, para a gente começar a conversa, pois não, eu gostaria que o senhor trouxesse uma definição do que é a síndrome de burnout e como este esgotamento ele atinge os pastores, quais as causas desse esgotamento? Bom, Michele, a gente não é profissional da área, né? Mas a gente atua nessa área já há muitos anos e a gente estuda bastante sobre isso. Eu amo a psicologia, a psiquiatria. Eu tenho uma filha psicóloga e uma filha psiquiatra. Então, esse é um ambiente que a gente já convive há muito tempo. Burnout, né, só pela etimologia da palavra, queimar de fora para dentro, né, burnout, ela é uma síndrome que acomete geralmente dentro da área ocupacional, né? Ela é mais estudada nessa área ocupacional, né? A Associação Médica do Trabalho, ela já constatou que a cada 3 profissionais, um já está enfrentando de alguma forma essa síndrome, né? Esse acometimento aí patológico, emocional. E, infelizmente, também a área eclesiástica também acaba sendo atingida por essa síndrome, né? Então, o problema talvez maior da síndrome de burnout é que ela é silenciosa. E os seus sintomas, eles são muito sutis. Raramente você já chega num grau de estar sentindo dores, como dor de cabeça, que pode acontecer, ou problemas intestinais. Ela vai se manifestando devagar. E a pessoa que está ali na sua lida, no seu trabalho, ela não para averiguar o que está acontecendo. O corpo começa a dar alguns sinais e a pessoa vai tomando alguma medicação, vai tentando fazer alguma atividade física, achando que talvez isso possa resolver, mas infelizmente quando chega a síndrome, a pessoa já está no esgotamento físico muito grande, ela já está sem dormir, já está perdendo sono, ou ela está com sonolência durante o dia, né? Ela já começa a perder um pouco a sua memória, a sua capacidade de memorização, ela começa a ficar estressada no seu ambiente, começa a achar que todo mundo é muito devagar e ela, né, ela se acha mais rápida, como se o mundo tivesse slow motion ao seu redor, e naturalmente ela vai ficando mais irritada e isso vai atrapalhando até as suas relações familiares, né? Então, o burnout ele começa, ou seja, ele é mais identificável na vida profissional, né? No caso de um pastor na sua vida eclesiástica, mas ele vai surtir os piores sintomas dentro da sua própria casa, com a sua família. Uhum. E pastor, eu trouxe também uns dados de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos este ano. É uma pesquisa grande, até com 25 mil pessoas da comunidade, né, evangélica, entre pastores e membros, e ela constatou que 56% dos líderes religiosos sofrem com depressão, 65% se sentem solitários e isolados, 1 em cada 3 pastores correm risco de esgotamento e 76% dizem que sabem de pelo menos um colega cujo ministério terminou devido ao esgotamento. Na sua visão, pastor, como pastor, né, e estudioso do assunto, o que está acontecendo com os pastores? A vida pastoral é uma vida, em muitos momentos, muito solitária, né? Há coisas que o pastor ele não consegue, ele não tem, às vezes, capacidade de compartilhar com as suas ovelhas, e algumas ovelhas não estão preparadas para receberem, né, de seus pastores, sua própria humanidade, suas enfermidades. Há um tabu, tanto dos pastores para com as ovelhas, como das ovelhas com os pastores, né? Isso é recíproco. E por conta disso, ele acaba tentando resolver seus próprios conflitos sozinhos. Ele vai para a internet, pega algumas coisas ligadas a mindfulness, flow, meditação, ele acha que de repente pegar uns dias de férias vai resolver,
Mas dependendo da personalidade do pastor, por exemplo, eu sou um pouco mais colérico, então, para mim, as coisas têm que estar tudo no lugar. Fazer uma viagem, para mim, às vezes é mais desgastante emocionalmente do que ficar em casa. Então, nem sempre você estar em viagem, você está descansando. No meu caso, eu me estresso muito mais viajando do que estando em casa. Então, o pastor ele vai tentando algumas alternativas que estão à sua mão, sem procurar ajuda profissional. Porque também há um tabu, dentro desse meio eclesiástico, de que doenças emocionais ou mentais, até pouco tempo atrás, expulsava-se demônio de pessoas em convulsão epilética. Né? E isso não está muito longe do nosso tempo. Então a gente ainda tem muito tabu de estar buscando um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um conselheiro. Parece que naquele momento em que você expõe a sua fragilidade para o seu rebanho, você vai perder a sua unção, a sua capacidade de convencimento. Então esse pastor ele tende a se isolar. Se ele vive, se ele tem amigos pastores, sacerdotes, ele ainda consegue compartilhar suas dores. Mas aquele, às vezes, que está um pouco isolado de outras comunidades, às vezes ele tem uma visão religiosa, ritualística diferente, não consegue pactuar muito com outros pastores, a tendência é que esse se isole ainda mais, porque ele jamais vai querer expor as suas fragilidades humanas. Era como se o PR, antes do nome Pedro, fosse mais importante do que o Pedro antes do PR. E o PR acaba sendo o grande bloqueio para que o Pedro venha buscar ajuda, ou seja, o pastor tem dificuldade de buscar ajuda por conta do seu próprio cargo, do seu próprio posto diante das suas ovelhas. Pastor, inclusive, isso que o senhor falou agora está muito relacionado com um artigo que saiu na Folha de São Paulo no passado, em que o articulista ele falava que pastores brasileiros escondem burnout por medo de críticas. E essa associação de que o pastor pedir ajuda psicológica, né, como o senhor mencionou, seria resultado de uma fraqueza espiritual, é uma realidade mesmo entre os membros, e não só entre os membros, né, também as pessoas de fora? Vamos dizer que isso está no imaginário coletivo da igreja. Isso está no imaginário coletivo da cultura cristã. Não vou nem falar da cultura evangélica, porque isso é muito mais antigo do que o próprio movimento protestante, pentecostal. Então, isso está no imaginário. E mais, como eu já disse, se vinculou muito tempo de que as enfermidades mentais estavam vinculadas a possessões malignas. Então, uma pessoa que ela está tendo uma crise, ela está tendo um surto psicótico, ela está tendo algum tipo de reação que a razão da maioria não explica, é visto como algo demoníaco. Então, o pastor ele tem que ter um rebanho muito saudável e muito culturalmente instruído por ele mesmo nessas questões, para que quando ele enfrente qualquer tipo de dificuldade, ele possa se expor sem nenhum problema. Porque se o pastor não pode contar com a misericórdia das suas ovelhas, por que as ovelhas devem contar com a misericórdia do pastor? O pastor, como uma ovelha, aliás, o pastor talvez precise muito mais de ajuda do que as suas próprias ovelhas, porque ele lida com centenas, milhares de pessoas com seus problemas e ele precisa estar sempre ali, consciente do que está acontecendo, equilibrado, sem perder a calma. Ele não pode falar um palavrão, não pode botar um dedo para fora, ele não pode extravasar em nada. Então, existe uma contenção psicológica a todo tempo atuando na mente do pastor. Se ele não busca ajuda, quando ele percebe os sinais, e os sinais, volto a repetir, perda de memória, o sono fica atrapalhado, ele começa a sentir que ele não está rendendo no seu trabalho, que a igreja precisa de um outro programa para crescer, a igreja precisa de um outro protocolo, ele começa a achar que ele não é competente. As mídias sociais, infelizmente hoje, elas
poluem a nossa mente de informações e muitas vezes informações que nos fazem fazer comparações negativas. Então eu vejo ministérios profícuos, ministérios proeminentes crescendo e às vezes estou ali há 10, 20, 30 anos com aquele quinhão de ovelhas pequeno, então eu começo a achar que a incompetência é minha e isso vai forçando a minha mente a buscar mais informação, buscar mais metodologia e aí sim eu começo a perder o meu link com a graça de Deus e começo a achar que eu sou, na verdade, mais um profissional, um empresário do ramo espiritual. E, infelizmente, alguns, por conta dessa volúpia de querer crescer numericamente, acabam fazendo mais do que a sua própria capacidade emocional aguentam. E quando não envolvem toda a família aí nesse bonde em direção a um precipício chamado altivez, orgulho, desejo de ser melhor, né? Não que isso seja ruim, mas quando isso é excessivo, acaba produzindo sensações nesse corpo, né? Acaba somatizando questões como você disse, depressão, ansiedade. A cada 8 pessoas no Brasil, uma tem ansiedade ou tem depressão e já teve uma ideação suicida. E muitos pastores, por não cuidarem do seu burnout, começam a ter ideação suicida também. Alguns acabam fluindo para a área de pornografia, alguns acabam fluindo para a área de jogatina, ou se tornam belicosos no seu posto, como reis ali, como sultão de suas ovelhas, mas tudo só expressa a fragilidade de um homem, de uma mulher que estão feridos na alma e que só precisam de acompanhamento, de algum tipo de medicação, algum tipo de terapia. Mas, infelizmente, ainda é um tabu muito grande entre nós. Pastor, o senhor comentou sobre o pastor poder contar com as suas ovelhas. Sim, né? senhor. O senhor acredita que quando o pastor ele se identifica, né, ele é diagnosticado com burnout, ele deve abrir o quadro para a igreja ou manter em segredo? Não, eu acho que ele deve abrir o quadro, pelo menos para o seu grupo de liderança, né? Para a igreja como um todo, eu não diria que seria uma informação pertinente, mas sim para os seus cooperadores, para a sua equipe de cooperadores, de obreiros, diáconos, presbíteros. Depende da nomenclatura de cada igreja, mas eu acho que pelo menos ali, eu acho que ele deveria abrir sim, para que ele possa ser ajudado por esses homens que estão ombreados com ele. E não ficar apenas querendo carregar o ministério nas costas, já vivenciando uma crise interior, um problema emocional como o burnout. E o pastor, ele tem uma responsabilidade de cuidar das ovelhas, né? Mas quem cuida do pastor? Essa pergunta vale $1 milhão. Quem é que cuida do pastor, né? Existem algumas correntes aí postas, né? Alguns pastores se anelam em alguns ministérios para receberem uma suposta cobertura espiritual, né? E se julgam ali protegidos e amparados porque estão vinculados, às vezes, a uma rede de pastores e tal. Ainda que, na maioria das vezes, né, as exceções, em que esse pastor, mesmo numa rede ministerial, ele também vai se comportar como se ele estivesse apenas num congresso de pastores. Ele vai querer se mostrar forte e poucos vão ter a capacidade de serem realmente pastoreados, ou discipulados, ou aconselhados, ou terem uma amizade sincera com esses líderes que geralmente estão ali cobrindo centenas e dezenas de pastores. Essa é uma corrente assim, que eu não vejo muita vantagem. Um outro grupo busca ajuda profissional diretamente, né, de psicólogos, psiquiatras, né, e nesse caso ele vai ter uma ajuda muito relevante na questão somática do seu corpo e da sua mente, ainda que a parte espiritual, que também possa ser uma das variáveis aí desse burnout, não seja resolvido num gabinete, numa clínica psicológica ou numa medicina psiquiátrica, né? O que eu aconselho, assim, o que eu tenho vivido é que o pastor tenha amigos pastores. Quando eu falo amigos pastores, não significam da mesma denominação, da mesma linha doutrinária, da mesma idade ou do mesmo, sei lá, credo doutrinário.
mas que ele tenha amigos em que ele possa abrir o seu coração. Amigos que ele possa fazer um churrasco, uma reunião, um café da tarde, em que ele possa chorar, em que ele possa falar dos seus problemas sem ser julgado, sem ser ali aconselhado espiritualmente, porque às vezes a pessoa ela não quer um conselho, ela só quer um ombro. Ela não quer uma orientação, uma metodologia, ela só quer alguém que possa escutá-la com qualidade, né? Como diria a doutora Ilma Cunha, fazer uma escuta eficaz. É ouvir o que o outro não está falando. É ser capaz de ouvir o gesto, ser capaz de ouvir a expressão, ser capaz de ouvir o rolar de uma lágrima no rosto. Se esse pastor ele tem amigos, que a Bíblia diz mais chegados que um irmão consanguíneo, eu penso que esses amigos podem ser, como Paulo, quando estava angustiado, mandava chamar amigos, né? Eu acho que esses amigos podem ser esse canal de desestressamento, de remoção de barreiras, de quebra um pouco dessa austeridade, desse posicionamento, de estar sempre se preocupando, como eu disse, o que vão achar do seu comportamento. Se ele está numa roda de amigos, ele pode ser quem ele é, e naquele dia ele pode falar um palavrão, ele pode fazer um dedo, ele pode bater na mesa, ele pode dar um chute numa bola, que as pessoas que estão ali não estão para julgá-lo, estão ali para ouvi-lo. Eu acho que falta muito uma rede de pastores que possam ouvir, porque conselheiros, a gente vai encontrar um monte na internet, cursos, um monte, mas rede de apoio de pastores que queiram ouvir os seus pares, sem acusarem, sem nem mesmo aconselhar, mas apenas ouvirem, eu acho que é o que está faltando um pouco na vida ministerial dos pastores. E o senhor comentou sobre algumas consequências, né, dessa síndrome nos pastores, na vida dos pastores, Sim. né? Mas e na vida dos seus familiares? A família pastoral também é uma família muito visada, né? Era como se a pressão que o pastor sofre comportamental, seus filhos, seu cônjuge, também vai sofrer, querendo ou não. É uma família visada, uma família a todo tempo auditada, observada, e hoje com as redes sociais isso com um pouco mais até de intensidade. Quando esse líder está vivendo um estado de burnout e não procura ajuda e não tem uma rede de suporte, é provável que ele traga para dentro do seu lar essa irritabilidade, essa falta de paciência, né? Essa incapacidade de sentar à mesa para comer porque vai se inflar de agenda, de responsabilidades, e é muito provável que toda a sua casa seja atingida por isso. Alguns cônjuges vão escolher o isolamento, né? Alguns cônjuges vão escolher o contra-ataque, alguns vão tentar ali, pela misericórdia, tentar convencer esse homem, essa mulher, esse líder a buscar ajuda, mas se o líder, se ele não assume a sua responsabilidade de cuidar de si mesmo, né, de diminuir, de mudar a sua agenda, porque a igreja, eu digo, as ovelhas, elas vêm até onde o pastor permite, né? Então, se o pastor não coloca freios e contrapesos, muros de arrimo, as ovelhas virão comer dentro da casa dele, né? E aqui não estou falando no sentido etimológico, mas no sentido figurativo. E aí esse pastor depois, ele não consegue mais impedir essa invasão de privacidade. E aí até mesmo quando ele está na sua casa, o celular está aberto como uma janela onde todo mundo está olhando para ele, e se ele não responder em 1 minuto, já estão ligando e tal. Ele traz isso para dentro da casa dele, porque ele quer resolver problema. E aí acaba adoecendo toda a família. Há, né, algumas pesquisas já dizendo que filhos de pastores que experimentam ansiedade, frustração ou burnout ou angústias, eles acabam tendo uma vida sofrida na primeira infância e quando adolescentes e adultos, eles não querem saber de igreja.
porque de alguma forma aquela instituição feriu quem mais elas amavam. Aquela instituição roubou o tempo de qualidade daquele pai, daquela mãe, enquanto eles mais precisavam. Então há uma aversão, ou quase uma antítese à igreja, por conta de uma marca, de uma dor que aconteceu por conta desse líder não ter tido a capacidade de colocar as ovelhas em seu lugar. Eu ouço muitas vezes de ovelhas que chegam no nosso ministério dizendo assim: pastor, eu estou vindo para cá porque você é um pai para mim. Imediatamente eu já digo: olha, aqui eu não vou ser seu pai, eu não estou dando conta de ser pai de 3. Porque se você me vê como pai, você vai ter exigências que eu não sou capaz de entregar. Então, a nossa relação vai se frustrar. Outros dizem assim: pastor, eu quero ser seu amigo. Eu falo: há uma possibilidade mínima, porque num aprisco de muitas pessoas, eu vou ter 2 ou 3 amigos, e talvez essas posições já estejam ocupadas. Então não venha para cá para ser meu amigo, ainda que isso possa acontecer por afinidades ou outras questões. Não porque você é minha ovelha, eu sou seu pastor. Porque se eu for teu amigo, eu também vou ter que ter responsabilidades que como pastor eu não tenho. Porque o amigo é diferente de um pastor. Um líder espiritual, ele não necessariamente é amigo e nem muito menos pai das suas ovelhas. Mas, infelizmente, alguns pastores que viveram no passado uma ausência de pai, eles também usam essa antítese para agora serem pai de muitas pessoas. Só que isso também só vai ocasionar um aumento de pressão emocional e vai levar ao burnout, sem dúvida nenhuma. Sim. E o que pode ser feito, pastor, para ajudar esses líderes, né, que hoje passam por esse quadro de esgotamento? Olha, como a gente não tem uma rede, né, quer dizer, eu tenho a minha rede particular, lá no município, mais em Vila Velha, onde a gente tem a sede, então seria a segunda opção, né, seria buscar ajuda clínica, buscar um psicanalista, um psicólogo, e provavelmente o psicólogo, se ele vê que a questão é um pouco mais complexa, vai estar encaminhando a um psiquiatra para que ele tome uma medicação, pelo menos durante um tempo, para diminuir essa função cerebral acelerada, essa angústia, essa amargura, né, esse surto, né, e para depois continuar fazendo uma terapia até que ele se sinta já melhor, para ele ir para esse estágio que eu chamo de estágio nobre, que ele ter uma rede de amigos, onde ele possa ser quem ele é, sem precisar usar o PR, né? Quando eu toquei a campainha aqui, a moça que me atendeu, né? Ela falou: quem é? Eu falei: é o Pedro. E ela falou: é o pastor Pedro? Eu falei: é. Mas eu me apresentei como quem eu sou, e não como uma função que eu tenho dentro do meu aprisco. Porque o Pedro, para a minha família, é muito mais importante do que o pastor Pedro. Então, quando o pastor entende que a sua função não é ele, ele vai ser capaz de ajustar a sua agenda, de ajustar a sua relação com as suas ovelhas e de ter relações mais saudáveis com outros pastores. Pastor Pedro Noia, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço e deixo aí essa dica para os meus pares, meus amigos pastores. Busque ajuda. Isso só vai melhorar a sua performance espiritual, sua performance como pastor e, sobretudo, como pai, como filho, como amigo, como ser social. Deus abençoe a todos. Obrigado pela Anex, pela Revista Comunhão, pelo convite. E aí, gostou desse conteúdo? Não deixe de acessar o nosso site comunhão.com.br e também nos siga nas redes sociais.